Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te livrarei, te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus sempre, Ele se manifesta no mundo material para nos fazer entender algo espiritual. Aleluia. Então Ele mostra-nos algo de menor tamanho, de menor de algo menor, para nos entender, nos levar a algo de proporção maior. Então aqui é um texto conhecido. A gente sabe que Deus chamou Abraão e Ele prometeu para Abraão que iria dele, Abraão e Sara, que então era Abrão, ele faria uma nação, que seria a nação escolhida por ele, a nação que ele escolheu para amar, para proteger. Então Deus levantou Abraão e Sara, um casal improvável, e do improvável, do impossível, ele levantou descendente para Abraão. Aleluia. A gente sabe essa história, que existe aí dois descendentes, dois povos, mas hoje nós vamos nos atentar somente ao povo de Israel, ao povo escolhido de Deus, para que nós possamos entender a proporção maior que o Senhor quis nos mostrar, que o Senhor quis mostrar para o povo desde aquela época. Então, irmãos, Deus veio de Abraão, veio Isaac, de Isaac veio Jacó, veio uma nação. E o interessante, irmãos, é que Deus sempre avisa, porque Ele falou para Abraão, Ele falou assim: de você eu vou levantar uma nação e esse povo vai ser escravos. Ele falou isso. Então, irmãos, Deus sempre revela para a gente o que Ele quer e o que Ele vai fazer lá na frente. Muitas vezes nós não nos atentamos a isso, mas Ele sempre fala, Ele sempre mostra. Por isso, irmãos, nós precisamos estar vigilantes, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Como disse o pastor aqui agora há pouco, a gente erra por não ter conhecimento. Então Deus, aquele povo, logo, de Jacó veio um povo que estava ali começando aquela nação, um povo que seria uma grande nação, mas ainda era pequeno, aquela família. E para preservar aquela família, Deus os levou para o Egito. E ali por um tempo, foi um tempo bom no começo, porque José era conhecido. José fez grandes coisas lá no Egito, que a gente sabe, quem já estudou a história, até mesmo a história secular, a gente sabe que tem coisas lá no Egito ainda hoje que foi José quem fez. Aleluia! Então, irmãos, Deus permitiu, levou aquele povo e deu um tempo bom para aquele povo ali.
Vamos trazer para a nossa vida. Nós temos um tempo bom. Quando a gente é criança, a gente tem um tempo bom, tem o tempo da inocência. Mas nós vamos crescendo. O tempo vai passando e a gente vai crescendo. Aquela criança que outrora era inocente, que fazia coisas inocentes, de repente começa a ter uma visão diferente do mundo e das coisas à sua volta. E hoje, irmãos, mais cedo ainda, mais cedo, as crianças estão tendo acesso a coisas, a assuntos que elas não deveriam ter, e estão sendo adultizadas muito antes da hora, estão sendo sensualizadas muito antes da hora. E teve esse tempo bom, mas aí a gente cresce. Aquela criança, nós já fomos assim, a gente cresce e começa a querer conhecer as coisas do mundo lá fora. E aí então, o que o inimigo? Ele lança coisas boas. É bonito fumar, é bonito expor o corpo, é bonito usar algumas coisas para deixar a gente mais alegre. Então são essas coisas que vão entrando na vida do ser humano. Como aquele povo ali no Egito, no primeiro momento foi bom. Ele estava lá naquela terra onde eles podiam plantar, eles podiam ter as coisas deles. Mas o tempo foi passando e aquele povo também foram esquecendo de Deus, das coisas de Deus. Mas Deus não se esqueceu deles. Aquele povo que começou ali a se envolver com as coisas daquele país, com a tradição daquele país. Aqueles líderes mais velhos já haviam falecido, tanto do povo de Israel como dos egípcios. Faraó já não era mais o mesmo. E aí ele começou a oprimir o povo de Deus. Aquilo que era bom virou uma opressão. E na nossa vida também é assim. A nossa vida é assim. A gente pode fazer tudo o que quer. Eu sou dona do meu corpo. Eu vou fumar. Eu vou namorar com quantas pessoas eu quiser. Vou ficar com quem eu quiser. Mas a conta chega. Porque tudo que sai fora do padrão de Deus, nós vamos pagar a conta. E a conta é alta. Assim como aquele povo foi oprimido pelo inimigo, nós também já fomos oprimidos pelo inimigo. E quando as pessoas, irmãos, estão lá fora sendo oprimidos pelo inimigo, sendo oprimidos por uma falsa ilusão de que é bom, eu estou aproveitando a vida. Mas o que é aproveitar a vida? Muitas vezes a gente fazer essa pergunta para as pessoas não vão saber. E ali Deus não esqueceu daquele povo. E como Deus sempre tem algo para o seu povo, Aleluia! Deus levantou um homem. Oh, glória! Deus fala, Deus vê a aflição. Aqui fala, no versículo 7 diz: vi a aflição do meu povo. Deus viu a aflição daquele povo que estava sendo oprimido pelos egípcios. E Deus vê a nossa aflição. Aleluia! Hoje, irmãos, é um culto que é o culto de libertação. E Deus quer nos libertar. Glória! Assim como Deus
levantou Moisés para libertar aquele povo, porque Deus vê a aflição do seu povo. Irmãos, e hoje nós podemos olhar a história e folhear a Bíblia, nós vamos ver que está sempre se repetindo. Tem gente que fala, é tudo novo. Não é novo, não é novo. De tempos em tempos existem guerras. Lá o povo de Israel sofre, o povo de Israel tem guerras que se levantam, nações vizinhas se levantam contra Israel. Quantas vezes já aconteceu isso? Mas a gente sabe que haverá a batalha final. A gente não sabe se é agora, ou se vai ser daqui 10 anos, ou daqui 20, a gente não sabe. Mas haverá, mas acontecerá a última batalha. Então, irmãos, o que nós precisamos? Precisamos ficar firme. Aqui tem uma tradução que fala que Deus ouviu o clamor do povo. Eu acredito que em meio àquele povo, que era um povo numeroso, tinha alguém, tinha o remanescente, aquele que punha o joelho no chão e clamava. Aleluia! E como ainda existe, porque Deus sempre prepara alguém, Deus sempre levanta alguém para interceder, para estar se colocando na brecha em favor do povo dele. E hoje Deus faz uma pergunta: quem vai colocar na brecha? Irmãos, nós precisamos permanecer firme e fiel. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eu fiquei sabendo de uma coisa que me entristeceu muito, muito. Não posso contar porque é algo muito grave, mas envolve pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que se dizem cristãos, homem e mulher de Deus. E aqui o meu coração hoje está sangrando por causa disso. Porque, irmãos, se quando a gente sabe de alguma coisa que pode afetar o povo de Deus, a gente não sentir a dor, não sentir a empatia, nós podemos pegar a nossa Bíblia, jogar fora, ir para casa e, sei lá, fazer qualquer outra coisa, menos vir para cá, ou para qualquer outro lugar, ou qualquer outra igreja. Enquanto nós não tivermos a consciência de que Jesus está à porta e nós precisamos estar ali, a postos, para que Ele possa nos achar preparados. Aleluia! Não é preparando, como diz o pastor, preparado. Aleluia! E Deus levanta sempre, sempre Ele levantou alguém, assim como Ele levantou Moisés, assim como Ele disse para Moisés, Ele chamou: venha, eu vou enviar você a Faraó. Ele está falando para mim e para você: eu vou enviar você para salvar esta cidade, eu vou enviar você para ir nos hospitais, para ir para as escolas. Irmãos, a minha filha mora em frente de uma escola aqui em Três Lagoas, e todo final de tarde eu vou lá porque eu tenho que levar a pequena para casa. É triste olhar para aqueles adolescentes que não têm identidade própria, sem autoestima, adolescentes que ficam na porta da escola até 6, às 18 horas, 18h30, onde estão os pais. Então é triste. E tem muita gente, acredito que não é o caso dessa igreja, eu creio que não. Glória a Mas Deus! tem muita igreja, tem muitas pessoas que estão preocupadas com si mesmo, com roupa, com tinta de parede, se vai sujar, se não vai sujar, com móveis da igreja, e esquecem que uma igreja, o templo não é nada
se não tiver vidas ali dentro. Aleluia. Nós precisamos. Deus levantou Moisés para salvar aquele povo. E um povo duro de coração, de dura serviço. O que é uma pessoa de dura serviço? Serviço vem de cervical. Isso daqui. O que é? Aquele povo que olha por cima. Não é um povo que se abaixa e rende ao Senhor. Nós somos assim. O dia que eu li a história de Israel, eu falei, Deus, que povo ingrato. Deus falou comigo, você não é diferente. Muitas vezes nós não queremos baixar a cabeça e dizer, eis-me aqui, Senhor. Nós não queremos baixar a nossa cerviz, nossa cervical, em reverência ao Senhor. E aí então Deus foi lá, levantou um homem, assim como ele levantou Jesus, ele levantou um homem lá. Olha como que Deus, lá no começo, ele já vai mostrando, né? Aí ele tirou aquele povo amado, com tanto amor. Ele levou aquele povo. Ficou no deserto? Sim, ficou. Por quê? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. Mas Deus levou aquele povo. Passou pelo deserto, renovou aquele povo. Irmãos, quando a gente não quer fazer a vontade do Senhor, quando a gente diz, Senhor, vai ser do meu jeito, eu vou na igreja do jeito que eu quero, eu vou fazer o que eu quero, Deus renova, Deus envia pessoas que vão fazer a obra dele, porque a obra dele não para. Aleluia. Irmãos, nós não podemos deixar que essa oportunidade, essa bênção para outra pessoa somente. Não. Se Deus me levantou, todos nós aqui, nós precisamos, com toda humildade, fazer a obra do Senhor. Aleluia. E tem espaço para todos. Que os que chegarem não seja para nos substituir, mas que venham chegar para somar, Aleluia. para acrescentar, para multiplicar. Porque na obra do Senhor não tem divisão, tem multiplicação. Glória. Tem adição e multiplicação. Aleluia. E é isso que nós precisamos ter em mente. Aí Deus levou aquele povo que ao passar do tempo, olha como que as coisas se repetem. Eles entraram na terra prometida, olha que legal, né? A terra mana leite e mel, mas com o passar do tempo foram esquecendo de tudo aquilo que viveram, de todas aquelas maravilhas, e foram se afastando. E quando os reis se passaram ali, e o povo o que fazia? Ia para os altos para idolatrar outros deuses. Deus vinha com sua misericórdia, mas com sua justiça. E Deus ia lá, tentava de novo trazer aquele povo para a presença dele. Glória. Quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes eu estava sentada aqui e lembrando, eu não sou perfeita. Quantas coisas eu já fiz. Hoje eu estava comentando com uma irmã. Eu falei assim, eu fiz uma coisa no ano de 1988. Não esqueço o ano, não esqueço a situação. Eu falei, hoje eu me envergonho tanto daquilo. Eu creio que Deus não me perdoou, mas eu me envergonho porque eu não deveria ter feito. E é assim, a nossa caminhada é assim, porque o dia que a gente estiver
alcançar a estatura de varão perfeito, nós não vamos mais estar aqui. Aleluia. Mas nós precisamos caminhar cada dia para o alvo e buscando fazer aquilo que é melhor e que é a vontade do Pai. Então Deus vinha e resgatava aquele povo e levava de novo e levantava reis que levavam o povo a adorá-lo, mas passava um pouquinho, estava lá o povo fazendo a mesma coisa. Então a gente vai estudando a história de Israel, a gente percebe isso e trazendo para a nossa vida, irmãos. É desse jeito a nossa vida espiritual. Quando as pessoas estão lá fora e nós não podemos acusá-los, mas nós temos que olhar para cada um com um olhar de misericórdia, com um olhar de que Deus os ama também. Deus quer resgatar aquele povo. E nós precisamos ser Moisés nas mãos do Senhor. Aí Deus, na sua infinita bondade, quando Ele viu que o povo, por várias vezes, levantava reis, ia lá, trazia o povo de volta, mas o povo ia lá, de repente, voltava a idolatria, voltava a praticar coisas que desagradam ao nosso Deus. Aí Deus, na sua infinita bondade, Ele envia o seu Filho. Vamos dizer assim, o plano de Deus, aleluia, o plano B de Deus. O plano B de Deus é Jesus. Não tem outro plano, irmão. É Jesus. E nós precisamos ficar firmes com Jesus. Aleluia. E nós precisamos deixar Jesus nos libertar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente prepara uma mensagem, se a mensagem não falar com a gente, aleluia, é melhor ficar em casa. E eu sempre falo, essa mensagem mesmo, né? Porque às vezes a mensagem ela é um pouco difícil de a gente receber. E como foi para mim, eu com certeza é para os irmãos também. Sabe por quê, irmãos? A gente quer fazer a nossa vontade. A gente às vezes gosta, é forte o que eu vou falar, mas é real. Às vezes a gente quer um pecado de estimação. Esse aqui, ó. Esse aqui, Senhor, eu não entrego não. Esse aqui é meu. É tão pequenininho. Não vai fazer diferença não. Ninguém vai saber. A igreja de Deus não vai saber. Não vou deixar o pastor saber, não vou deixar ninguém saber. Mas olha, Deus, não. Vou ficar com esse pecado aqui de estimação. Mas a gente precisa entregar na mão. Aleluia, Deus. Seja o que for, até mesmo aquela insegurança que nós temos, até mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma mãe e ela falou para mim assim: meu maior medo é que minha filha morra. Eu tenho medo dela morrer. Eu falei: mas você não pode. E isso é pecado. Pecado? Como pecado? É falta de confiança em Deus. E quando a gente não confia em Deus, a gente está pecando contra Deus. Eu já fui assim, irmãos. Quando meu filho mudou para Marília, glória a Deus, aleluia. Quando meu filho mudou para Marília, quando fazia 2 meses que ele estava lá, ele sofreu um acidente muito grave. E eu fiquei desesperada aqui. Desesperada, queria que ele voltasse para Três Lagoas. E ele falou: mãe, eu não volto. Passado mais, acho que 1 mês ou 2, não sei, ele sofreu outro acidente.
não tão grave, mas sofreu outro acidente, rolou bastante. E aí eu não dormia. Eu ficava a noite toda. Eu falava para ele assim: quando você chegar na sua casa, manda mensagem, mãe, cheguei em casa. Ele participava de uma célula lá em Marília. Ele chegava na casa dele meia-noite. Eu falava para ele mandar mensagem. E eu ficava acordada. E às vezes ele não mandava mensagem. Eu falei: esquece, jovem. E eu ficava desesperada. Até que um dia eu sentei na cama e falei: eu estou errando. Senhor, me perdoa, porque eu não estou confiando no Senhor. E mesmo se o meu filho estivesse aqui em Três Lagoas, eu não estaria com ele 24 horas, como o Senhor pode. Aleluia! E eu entreguei na mão do Senhor, irmão. E a partir daquele dia, Deus tem protegido meu filho. Ele teve mais um acidente, mas foi imprudência dele. No ano 2020, foi imprudência dele. Aí até fiquei brava, falei: não, é só pensar um pouquinho, né? Então, irmãos, nós precisamos fazer isso. Muitas vezes a gente fica ali segurando, né? Fica segurando na ponta. E nós não podemos ficar segurando, nós temos que fazer igual Abraão, que foi lá e entregou Isaac. Porque Deus, Ele entregou o filho precioso dele. Aleluia. Para nos libertar. Salvação não é uma coisa, irmãos. É a partir do momento que a gente fala: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor como meu Senhor e Salvador. Como Salvador, Ele é suficiente, Ele é único e suficiente. Glória a Deus. Mas a gente precisa da libertação. Aí essa libertação é no caminhar. Cada dia nós vamos atravessando os desertos e deixando para trás aquilo que não nos edifica, aquilo que afasta do Senhor. Aleluia. Seja o medo, seja o vício, bebidas, cigarro e tantas outras coisas. Seja o vício da pornografia, seja o vício da mentira, seja o vício da maledicência. Então a gente precisa nos libertar. E seja também, até mesmo, da falta de confiança em Deus. Nós precisamos deixar tudo isso, porque nós merecemos, como filhos de Deus, sentar na mesa e participar do banquete. Eu sempre falo isso. Por muito tempo eu já comi as migalhas que caíam. Por muito tempo eu vivi uma vida medíocre para uma filha de Deus. Mas um dia veio uma irmã lá de Araçatuba, não lembro que igreja, já tentei lembrar e nem o nome dela. Acho que é Cida, não tenho certeza. E ela falou, eu era muito incrédula, sabe? Ela falou que já tinha passado a minha vida. E ela falou assim: Deus vai honrar você. Porque você merece viver algo melhor. Você vive na média. Você pensa dentro de si que você não merece nada. Então, irmãos, nós, na nossa tão pequenez, às vezes a gente acha isso. Nós não devemos ser soberbos. Eu mereço porque eu sou filho de Deus. Ai, olha, eu como crente, eu sou melhor que o fulano, aquele bêbado lá. Igual eu já ouvi pessoas dizer isso. Não. Paulo diz que a gente deve considerar uns aos outros os outros superiores a nós mesmos. Mas nós não precisamos viver uma vida medíocre, uma vida espiritual medíocre, porque Deus tem o melhor para a gente. Aleluia! Deus nos quer pôr como cabeça e não por cauda. Eu creio. Então, irmãos, eu não sei com quem Deus está falando aqui. Eu creio que essa mensagem vai falar no coração de alguém. Aleluia. Porque o Senhor trouxe até mim. Essa mensagem falou muito comigo, muito. Porque eu estou com o meu carro aí, mas eu tenho
muita insegurança em dirigir. Hoje eu fiquei 20 minutos. Vou de moto, vou de carro. Vou de moto, vou de carro. Mas a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Aleluia. É o presente que Deus me deu. Agora eu não vou desfrutar, né? Então, são essas coisas também. Porque se eu falar, não, eu vou de moto, eu estava deixando de fazer a vontade do Pai. Porque se o Pai me deu, é para que eu aproveite. E assim é na vida de cada um dos irmãos. Deus tem muitas bênçãos para nós, para o seu povo, para esse tempo. Deus quer nos libertar de todas as coisas que não vão entrar no céu. Deus quer nos libertar disso. Aleluia. Irmãos, nós podemos ter uma vida abundante aqui com Eu Jesus. creio. E lá no céu será melhor ainda. Melhor ainda. Mas a eternidade ela define aqui. Na Bíblia tem um versículo que diz que a gente conhece até a criança, né? A criança dá a se conhecer pelas suas atitudes, né? Eu não me recordo onde está esse versículo e eu parafraseei. Mas a gente sabe, quando você está conversando com uma pessoa, você sabe ali para onde que aquela pessoa está caminhando. E que nossa fala, que nós venhamos ter coerência com a nossa fala e com o nosso modo de viver. Porque o mundo está olhando para nós. E nós precisamos levar a libertação. Ser o Moisés que Deus está levantando para anunciar Jesus para eles. Aleluia. Precisamos ser João Batista que anunciou Jesus. Então Deus mostrou desde o começo ali, quando Ele enviou aquele povo para o Egito. E o Egito a gente sabe, quem já estudou teologia, eu comecei a estudar uma vez, que Egito se refere ao mundo, né, pastor? Representa o mundo. Então Deus enviou Moisés, assim como Deus enviou Jesus, para nos libertar. Aleluia. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós somos livres. E em Cristo, desde que esteja aqui, em coerência com a palavra do Senhor, nós podemos viver o melhor. Para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Eu não sei. Deus falou muito ao meu coração. Não Oh, sei glória se a Ele Deus. está falando com você. Oh, glória a Mas Deus. nesse momento, eu quero, irmãos, que cada um de vocês feche os olhos. Aleluia, Deus. Coloque diante do Senhor a sua aflição. Deus, aqui no versículo 7, Deus diz: vi a aflição do meu povo. Qual é a aflição do seu coração? Coloque essa aflição na presença do Senhor. Porque Ele enviou seu Filho para nos libertar. A libertação é para o povo de Deus. Porque aquele que está lá fora, ele precisa primeiro da salvação, para depois a libertação. Então, irmãos, nós precisamos ser livres para levar a palavra do Senhor, para levar a palavra de salvação. Aqui nesta cidade tem 188 pessoas em situação de rua. Não tem casa, vive na rua. Dessas 188, parece-me que 89 são dependentes químicos, o restante não. São pessoas que são desiludidas, pessoas que sofreram alguma decepção na vida e hoje estão na rua. Perderam tudo, ou abandonaram tudo, eu não sei. Mas eu quero dizer, irmãos, nós somos a resposta que o mundo precisa. Para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. Passa a palavra.